Olá pessoal, bem-vindos ao Conte Aqui, eu sou a Hidra e vamos aqui hoje para mais histórias, hoje histórias aqui pelo que eu tô vendo de outras dimensões, né? Faz um tempinho que eu não conto histórias, isso aqui atrás, o coral aqui atrás é o meu gato, que não para de miar, me chamando. E vamos lá. Olha lá, tadinho, até parece que tá sofrendo, mas ele não está sofrendo, ele tá miando porque ele gosta, ele fica miando o dia inteiro, o tempo todo atrás da gente. Eu tirei ele aqui do computador e ele tá bravo aqui comigo. Bora lá, pessoal. Vamos para a primeira história de hoje. As horas perdidas em outra dimensão. Vira aqui. Acho que agora deu, agora acho que ficou melhor. Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais. Sempre fui cética, do tipo que ri de histórias de fantasmas ou alienígenas. Mas o que aconteceu comigo naquela noite não consigo explicar. Até hoje, quando eu lembro... Oi, meu amor, vem aqui, vem. Ai, ó, gente, que coisa mais linda. Ela, oi, pessoal. Ela, oi, pessoal. Miau, 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 miau. Tá bom aqui com a mãe? Quer ficar aqui? Eu nunca acredito... Vou voltar, tá, gente? Aqui, mas o que aconteceu comigo naquela noite não consigo explicar. Até hoje, quando lembro, sinto um frio na espinha e uma sensação de que algo está errado, como se o mundo ao meu redor não fosse totalmente real. Era uma terça-feira comum. Eu tinha saído do trabalho por volta das 19 horas, como sempre. O dia estava nublado e uma leve garoa caía enquanto eu caminhava para o ponto de ônibus. Moro em uma cidade pequena e o bairro onde trabalho é um pouco afastado, então as ruas costumam ficar desertas à noite. Naquele dia, porém, parecia ainda mais quieto do que o normal. Não havia carros passando, nem pessoas na rua. Apenas eu, minha bolsa e o som da chuva. Foi quando decidi cortar caminho por um beco que conheço. É um atalho que eu uso de vez em quando. Mas naquela noite algo parecia diferente. O beco estava mais escuro que o habitual. Como se as luzes das ruas ao redor não conseguissem penetrar ali. Nossa, eita, hoje você tá que tá, hein? Aí eu senti um arrepio, mas ignorei, atribuindo o frio ao frio da chuva. Continuei andando, mas depois de alguns passos percebi que algo estava errado. O beco parecia estar esticando, como se eu estivesse andando em círculos. Mas sabia que não era possível. Eu conheci aquele lugar. De repente, o ar ficou pesado e uma névoa começou a se formar ao meu redor. Parei, olhei para trás e vi que o caminho por onde eu havia vindo simplesmente desaparecera. Oh, meu Deus do céu, o que você quer, criança? Em vez do beco, havia uma parede de névoa densa, quase sólida. Meu coração acelerou e eu comecei a sentir um medo que nunca havia sentido antes. Tentei me acalmar, pensando que talvez estivesse apenas desorientada. Decidi seguir em frente, mas em vez de sair do beco, me vi num lugar completamente diferente. Era como se eu tivesse atravessado um portal sem perceber. O chão agora era coberto por uma espécie de grama negra e o céu não era o que eu conhecia. Era de um roxo escuro, com estrelas que pareciam pulsar, como olhos me observando. Eu gritei, mas o som pareceu ser engolido pelo ar. Não havia eco, apenas um silêncio opressivo. Onde você vai? Você vai ficar aí? Meu celular também não funcionava direito. Não, meu celular não funcionava. Eu estava completamente sozinha. Depois de um tempo que pareceu horas, vi algo à distância. Era uma estrutura, como uma casa, mas não era feita de madeira ou concreto. Parecia ter sido construída com ossos e algo que brilhava fracamente como se fosse vivo. Eu não queria me aproximar, mas não havia para onde ir. Quando cheguei mais perto, senti um cheiro doce e enjoativo, como um mel misturado com algo podre. A porta da casa estava entreaberta e eu ouvi sussurros vindo de dentro. Eles pareciam estar chamando meu nome, mas não eram vozes humanas. Era como se o próprio ar estivesse falando comigo. Eu estava aterrorizada, mas algo me puxava para dentro. Entrei e vi que dentro daquela casa, e o que vi dentro daquela casa não consigo descrever direito.
Era como se as paredes respirassem e os móveis pareciam feitos de ossos de humanos. Havia uma mesa no centro e sobre ele estava um espelho. Olhei para o espelho e vi meu reflexo, mas ele não era eu. O rosto era meu, mas os olhos eram completamente negros e sorria de uma forma que me fez sentir nauseada. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim dizendo: "Você não deveria estar aqui." Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Quando olhei para o espelho novamente, meu reflexo estava normal. Mas no fundo do espelho mostrava o beco de onde eu havia vindo. Sem pensar duas vezes, toquei o espelho e foi como se ele me puxasse. Caí de volta no beco, molhado e tremendo, mas de volta ao meu mundo. Olhei para o relógio, eram 19h15. Apenas 15 minutos haviam se passado desde que eu havia entrado no beco, mas eu juro que passei horas naquele lugar. Desde então, tenho pesadelos com aquele céu roxo e a casa de ossos. Às vezes sinto como se algo tivesse me observando, como se eu tivesse trazido um pedaço daquele lugar comigo. Não sei o que aconteceu naquela noite. Talvez eu tenha tido uma alucinação, ou talvez eu realmente tenha entrado em outra dimensão. O que sei é que nunca mais cortei caminho por aquele beco e até hoje evito olhar para espelhos no escuro. Nossa, eu não sei nem o que te falar, porque realmente parece... Começou com uma história ali de suspense, ali de outra dimensão, né? Parece uma história de terror. Já pensou você tá andando, gente, você cai num lugar desse? Não sei, será que foi alguma parte ali, né, de Sete Além, né? Que o pessoal fala muito, né? Gente, vocês já foram para outra dimensão? Né? Se vocês já foram, ó, na descrição do vídeo tá o e-mail, manda aqui para mim as histórias para mim contar. Né? E se inscreve no canal, já aproveita, deixa um comentário, compartilha. A gente faz já um tempinho que eu tava tentando fazer esse canal crescer, mas deu uma parada, eu acabei parando aí um tempo aí de contar as histórias. Voltei agora para contar, né? Mas o YouTube não entrega. Ele não entrega o canal se ele não vê curtidas, né? Muita curtida, se ele não vê comentários, se ele não vê nada, ele, né, simplesmente não entrega, entendeu? Para outras pessoas. Então, se você gosta de história e tá aí, compartilha. Você parou para escutar a história? Dá o like, compartilha, deixa um comentário, tá ok? Bora para a segunda história de hoje. A estrada para o outro lado. Hidra, eu não sei por onde começar essa história. Até hoje, quando lembro do que aconteceu, senti um frio na espinha e uma sensação de que algo está errado. Eu sempre fui cético, sabe? Nunca acreditei em coisas sobrenaturais, mas o que aconteceu comigo naquela noite não tem explicação. Era uma sexta-feira e eu estava voltando para casa depois de um encontro com os amigos. Estava tarde e já devia ser por volta das 2 da manhã. Como moro numa cidade pequena, gente, é sempre cidade pequena, né, que acontece essas coisas. As estradas costumam ficar desertas. Eu estava na minha moto, uma CB500, que comprei há alguns meses, curtindo o vento no rosto e a sensação de liberdade que só a estrada vazia pode te dar. A estrada que eu estava seguindo é conhecida como Estrada Velha. Gente, Estrada Velha. Eu não sei que cidade do interior é que você tá, não, que aqui você não fala. Mas eu me lembro de algum lugar que eu fui que eu passava por uma estrada que tinha esse nome. Né? Não sei se ela tinha esse nome, se era chamada assim de Estrada Velha. Tá tremendo, gente? Aqui tá, né? É o gato. Ele tá aqui escondidinho aqui na mesinha que está o computador aqui. Ele é terrível. Ele é meu Thor. Né? O Thor é terrível. Eu já havia passado por ali várias vezes, mas naquela noite foi quando percebi que o farol da moto começou a falhar. Ele piscava como se estivesse prestes a apagar. Eu diminui a velocidade tentando entender o que estava acontecendo. E foi então que eu vi algo na estrada à minha frente. Ai, Thor, não me morde. Era uma figura parada no meio do asfalto. Eu freiei bruscamente. Quase perdendo o controle da moto e parei alguns metros dela. Era uma mulher. Ela estava de costas para mim, com os cabelos longos e negros que chegavam até a cintura. Ela usava um vestido branco simples, que balançava levemente com o vento. Fiquei parado sem saber o que fazer. Algo naquela cena me deixou extremamente desconfortável. A estrada estava silenciosa
e o farol da moto continuava piscando, iluminando a figura de forma intermitente. Para Thor. Oi, você está bem? Eu gritei, tentando parecer calmo, mas até minha voz já saiu trêmula. Ela se virou lentamente, foi quando vi seu rosto. Ela era bonita, mas havia algo errado nela. Seus olhos eram negros, como se não tivessem íris ou pupila, apenas escuridão. Ela sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Como assim o sorriso não chegava aos olhos? Não entendi. Foi como se ela estivesse me estudando, como se eu fosse uma presa. Você está perdido? Disse ela com uma voz suave. Mas havia algo naquela voz que me fez sentir um medo profundo. Eu só estou voltando para casa, respondi, tentando manter a calma. Perguntei, precisa de ajuda? Ela riu. Um som que ecoou na estrada como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Você já está me ajudando. E então começou a andar em minha direção. Foi quando eu percebi que não estava mais na estrada. O asfalto havia sumido e agora eu estava em um lugar que parecia uma versão distorcida da realidade. As árvores ao redor eram altas e retorcidas, como se estivessem vivas. O farol da moto agora iluminava uma névoa espessa que parecia se mover sozinha. Eu tentei ligar o motor, mas a moto não funcionava. A mulher estava cada vez mais perto e agora eu podia ver que havia outras figuras ao fundo. Parecia tudo em câmera lenta. Eram como ela, cabelos longos, olhos negros e uma presença que me fazia sentir pequeno e insignificante. Você não deveria estar aqui, ela disse com uma voz. Agora, como se viesse essa voz de dentro da minha cabeça. Foi então que eu ouvi outra voz vindo atrás de mim. Ele não é um deles. Virei-me rapidamente e vi um homem. Ele também tinha cabelos longos e olhos negros, mas sua expressão era diferente. Havia uma certa tristeza nele, como se ele não pertencesse àquele lugar. Você precisa ir embora, ele disse, olhando diretamente para mim. Se ficar aqui, elas vão te pegar. Quem são vocês? Eu perguntei com a minha voz tremendo. Somos os perdidos, mas você não é um de nós. Ainda não. Ele apontou para uma direção e eu vi uma luz fraca no meio da névoa. Siga aquela luz, não olhe para trás, não importa o que ouça. Eu hesitei. Falei que a moto não estava funcionando. Ele falou, vá, e a moto pegou. Mas a mulher havia me abordado, estava cada vez mais perto, e eu agora podia ver que suas mãos eram longas e finas, com unhas que pareciam garras, e o homem me empurrou gentilmente em direção à luz. Vá, ele gritou. A moto não pegava, ficava falhando, mas mesmo assim eu consegui descer e sair correndo. A luz ficou mais forte à medida que eu me aproximava, e então de repente eu estava de volta na estrada. A moto estava funcionando novamente, parada ao meu lado, e o farol iluminando o asfalto como se nada tivesse acontecido. Nossa, confuso. Olhei para trás, mas não havia ninguém lá, a estrada estava deserta como sempre. Cheguei em casa tremendo e até hoje não consigo explicar o que aconteceu. Às vezes, quando estou dirigindo à noite, sinto como se algo estivesse me observando. E sempre que passo pela estrada velha, lembro daquela mulher e do homem que me ajudou. Eu não sei quem eram eles, ou o que eles eram, ou o que era aquele lugar. Mas uma coisa eu sei, eu não quero voltar lá nunca mais. Nossa, gente. Muito obrigada por você ter enviado sua história pra gente. Assim, você atravessou, né, para uma outra dimensão. Agora, que lugar era esse? Quem são esses perdidos, né? Ele coloca ali, né, o homem fala, né, que eles são os perdidos, mas ele ainda não era um deles. Então quer dizer que talvez se essa mulher e as outras que estavam lá ao redor que ele falou pegassem ele ia passar a ser esse perdido também, né, gente? Que doido. Gente, história de outra dimensão é muito legal, eu gosto. Eu morei em outra dimensão. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Até hoje, quando eu conto, ninguém acredita. Mas juro que cada detalhe é real. Cada momento que vivi naquela dimensão está gravado na minha mente como se fosse ontem. E de certa forma, foi ontem. Só que não. Tudo começou em uma tarde comum. Eu estava voltando do trabalho cansada, com aquela sensação
de que o dia nunca acabaria. Quem nunca, né? Decidi cortar caminho por um parque que ficava no meio do caminho, entre o escritório e minha casa. Era um lugar tranquilo, cheio de árvores, com um lago no centro. Eu sempre passava por lá, mas naquele dia algo estava diferente. O ar parecia pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a cair. Mas o céu estava limpo. Foi quando eu vi algo estranho. No meio do lago havia uma névoa densa, algo que não deveria estar ali. Era como se o ar estivesse se dobrando, criando uma espécie de portal. Eu me aproximei curiosa, sem pensar muito. Quando me dei conta, estava cercada daquela névoa e de repente tudo mudou. Eu não caí, não desmaiei. Foi como se o mundo ao meu redor estivesse se reorganizando. De repente eu estava no mesmo parque, mas algo estava diferente. As árvores eram a mesma, o lago também. Mas tinha uma sensação de que eu não pertencia àquele lugar. Eu olhei ao redor e vi pessoas caminhando, crianças brincando, tudo parecia normal. Mas eu sabia no fundo da minha alma que aquele não era meu mundo. No começo eu entrei em pânico. Tentei voltar para o lago, mas o portal havia desaparecido. Eu não sabia o que fazer, então decidi agir como se nada tivesse acontecido. Afinal, o mundo parecia exatamente igual ao meu. As ruas eram as mesmas, as lojas, os prédios. Até as pessoas pareciam familiares, mas eu não conhecia nenhuma delas. Nos primeiros dias, eu fiquei em um hotel barato, tentando entender o que havia acontecido. Eu não tinha dinheiro suficiente para ficar lá por muito tempo. Ué, você não foi então para sua casa? Você não achou sua casa? Né? Você passou, não sei, gente, será que eu pulei ou será que ela não escreveu? Não, ela realmente não escreveu aqui. Porque até então ela tinha saído do serviço, vocês lembram, no começo da história, ela estava indo para casa dela. Quando ela passou, né, cortou o caminho por esse parque lá que tinha esse lago, que ela viu o portal e entrou no portal. E aí ela falou que tudo parecia igual, mas ela sabia que não era. E ela não tentou ir para casa dela. Ela fala aqui que ela ficou num hotel barato. Então quer dizer, a moeda, as pessoas, tudo, né, devia ser igual. Aqui, para entender o que havia acontecido. Ó. Eu não tinha dinheiro suficiente para ficar lá por muito tempo. Então eu arrumei um emprego. Gente, simplesmente não existia mais, acho que a casa dela, o emprego dela, mais nada. Foi assim que conheci a Clara. Ela trabalhava em uma cafeteria perto do hotel. E quando eu entrei para pedir um café, acabamos conversando. Ela era simpática e de alguma forma eu me sentia à vontade para contar uma versão editada da minha história. Disse que estava de passagem procurando um lugar para ficar em um trabalho temporário. Para minha surpresa, ela me ofereceu uma vaga na cafeteria e disse que estava procurando alguém para dividir o apartamento dela. Foi assim que eu acabei morando com a Clara. Ela era uma pessoa incrível, sempre animada e cheia de histórias para contar. Nós nos tornamos amigas rapidamente. Ela me ajudou a me adaptar àquela vida. E eu comecei a me sentir mais confortável, mesmo sabendo que aquele não era meu mundo. Eu trabalhava na cafeteria durante o dia e à noite explorava a cidade. Era estranho porque tudo era tão familiar, mas ao mesmo tempo diferente. As pessoas tinham os mesmos hábitos, as mesmas expressões, mas eu não reconhecia ninguém. O tempo foi passando e eu comecei a me acostumar com aquela vida. Gente, mas e sua família? Tipo, e seu mundo do lado de cá? Tipo, ninguém te procurou? Enfim, vamos ver se ela fala alguma coisa aqui. Tinha meus horários, meus amigos do trabalho e até mesmo uma rotina. Mas eu não esqueci de onde eu vim. Eu sempre ficava de olho no lago do parque, esperando que o portal aparecesse de novo. Eu não sabia se queria voltar, mas precisava saber se era possível. 1 ano se passou, eu já estava completamente integrada àquela vida. Clara e eu éramos como irmãs. E eu até tinha um grupo de amigos com quem saía nos finais de semana. Mas no fundo eu sabia que aquele não era meu lugar. Então um dia aconteceu. Eu estava caminhando pelo parque, como fazia todas as manhãs, quando vi a névoa novamente. Dessa vez eu não hesitei. Corri em direção a ela, sentindo o ar ficar mais pesado e de repente estava de volta. No mesmo parque, no mesmo dia, como se nada tivesse acontecido. Olhei ao redor e vi que tudo estava exatamente como eu havia deixado. O céu estava limpo, sem sinal de névoa.
Quando cheguei em casa, meu celular começou a tocar. Era minha mãe desesperada perguntando onde eu estava. Eu disse que estava voltando para casa, mas ela não entendia. Para eles, eu havia desaparecido há apenas 3 dias. 3 dias, gente. Mas para mim tinha sido um ano inteiro. Eu tentei explicar, contar tudo o que havia acontecido, mas ninguém acreditou. Meu pai disse que eu devia ter batido a cabeça. Minha mãe chorou achando que eu estava inventando uma história para esconder algo. E até meus amigos acharam que eu estava brincando. Mas eu sei o que eu vivi. Cada detalhe daquela dimensão, cada momento que passei lá foi real. Hoje eu tento seguir em frente, mas é difícil. Às vezes eu me pego pensando na Clara, nos meus amigos de lá, na vida que eu deixei para trás. Eu não sei se um dia eu vou conseguir esquecer ou se eu quero esquecer. Mas uma coisa eu sei, aquela experiência mudou tudo para mim. E mesmo que ninguém acredite, eu sei que foi real. Nossa, muito obrigada por você ter enviado sua história. Gente, que história incrível. Né? Então a família dela estava realmente procurando ela, né? Ela ficou 3 dias sumida, né? Daqui, né? Dessa realidade aqui que a gente vive. Mas na outra realidade que ela foi, que eu acredito que foi o mundo paralelo, já que ela falou que era tudo muito igual, né? Dizem que os mundos paralelos, as coisas são muito parecidas, são muito iguais das daqui, com pequenas diferenças em alguma coisa. Então acho que uma das coisas diferentes talvez seja até, né, o tempo, né? Que ela falou que lá se passou um ano. Já pensou você passar por uma experiência dessa? Ah, gente, eu não sei, eu acho que eu queria. Eu não queria, não sei. É que a dela foi até uma experiência bem tranquila, né? Que ela passou, né? E comparada ali com as outras duas histórias, né? Que foram mais aterrorizantes, né? Apesar que ela ficou um ano, né, gente, longe ali, né? Então, né, imagina tudo que passava ali na cabeça dela, que ela não ia voltar mais pra esse mundo, até que de repente voltou, né? E a preocupação também da família, né? Com ela desaparecida por 3 dias. Muito legal essa história. Pessoal, envie suas histórias para o Conte Aqui. O e-mail fica na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas histórias e até o próximo vídeo. Gratidão a todos.